Eu vou desconectar aqui. O pessoal do Instagram já entrou. Legal. Todo mundo aqui tá aguardando. Então, bora começar, então, né, Si? Bora lá. Então, ontem a gente falou um pouquinho sobre máscara, a gente falou, né, sobre viver de aparências. A gente comentou essa questão da sociedade meio que impor isso. É uma coisa que a sociedade tem muito forte, né? Você tem que mostrar que você é algo que você não é, que você é mais forte do que você é, que você tem que estar sempre, né, mantendo a postura. E muitas vezes não é a nossa realidade de vida, né? E, eu separei aqui alguns lugares que muitas vezes a gente usa máscaras e eu gostaria que a gente debatesse sobre esses lugares. Podemos começar assim, então? Sim, bora lá. Vamos começar por um super polêmico, na igreja. Esse lugar, ele é tido como santo. Sim. Né? Muito sagrado. Então, as pessoas acabam relacionando esse lugar físico como um lugar onde não há pecado, onde não há máscara. Na verdade, o corpo de Cristo, ele tem dores, ele tem doenças, ele tem pecados. Por isso que nós caminhamos grudadinho em Jesus para a gente não cometer erros e não permitir que isso vire uma rotina em nossa vida, né? Então, essa máscara dentro da igreja, muitas vezes, a gente não espera. Sim. Então, não é uma coisa que a gente está preparado para ver. E quando a gente percebe que há uma sensação de isolamento total, que há uma expectativa muito grande de não ter isso nesse lugar. É muito natural, por exemplo, a gente falar sobre máscaras no emprego, chefe, a pessoa querendo derrubar você e tudo mais, é meio que as pessoas estão acostumadas. Agora, quando fala no ambiente eclesiástico, as pessoas estão despreparadas. E por isso, quando acontece, a gente fica totalmente desarmado, assim, meu Deus, o que eu faço? Como é que eu saio disso e tudo mais? Sabe o que eu já observei, Mel? Porque assim, ó, normalmente como que a gente utiliza a máscara na igreja, né? Vou trazer para a primeira pessoa. A gente coloca um ar de santidade, que tudo é pecado, que eu sou muito, muito, muito santo, né? Hoje é uma coisa engraçada que assim, quando eu me converti numa igreja muito tradicional. Nós não tínhamos muitas expressões no louvor, era o máximo a música, a gente cantava ali. E com o tempo nós tivemos um quebrantamento com o Espírito Santo de muitas pessoas, né, nas igrejas até tradicionais. Eu digo isso da onde eu saí, porque muitas pessoas foram impactadas e no meio do culto a gente era quebrantado pela presença de Deus. Então, assim, nós aprendemos a adorar a Deus com o coração quebrantado, com choro, com lágrimas, com as mãos levantadas para os céus, de joelho. E isso virou meio que um método, né, um método de adoração. Então, assim, eu quero mostrar que eu sou muito santo, que eu sou muito entregue, então eu vou orar com aquela força, com aquela mão bem forte pra cima, né, aquela expressão. E, na verdade, isso não é expressão de adoração. Adoração é a sua vida, é o seu dia a dia, a sua obediência, né, a Deus. Isso é adoração. O seu louvor, o seu quebrantamento, a sua entrega é uma maneira de você expressar aquilo que você vive, aquilo que o Espírito Santo tá te tocando. Mas enfim, aí a gente vê, né, eu lá toda entregue, adorando, mas quando eu saio dali, essa adoração não me acompanha. Essa entrega não me acompanha. E aí, a hora que eu tiver oportunidade, eu vou passar por cima das pessoas, eu vou me envolver em outras coisas. Aí quando você vai descobrir, o que você vê? A pessoa, às vezes, você vê a pessoa ali com tanta santidade e tá lá em adultério. Tá no meio de brigas, de roubo, de intrigas. Ai, a pessoa tava fornicando. Gente, assim, existem duas coisas. Uma, a pessoa que anda na fé e de repente ela cai. Que isso é importante, você ter pessoas em quem você confie para poder te ajudar a se reerguer, a se levantar. E outra coisa é você estar fazendo e tá aqui, ó, como se nada tivesse acontecendo, como se você fosse a pessoa mais santa do mundo. Não precisa mentir, Deus não precisa disso, né? E aí, uma das consequências muito sérias disso é porque você afasta pessoas de Cristo. Você fere outras pessoas
E tem muitos desagrejados, né, que a gente fala, que não vão à igreja porque estão extremamente decepcionados com pessoas assim. Que chegam, não com pessoas falhas, porque todos nós pecamos, todos nós temos falhas, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas pessoas que estão ali, ó, debaixo do pecado, mas chega na igreja, eu sou de Deus, eu sou profeta, eu sirvo, eu faço, né? Realmente é muito complicado isso. Usar máscara, gente. A igreja é lugar de gente que precisa de tratamento. Jesus não disse, ó, eu não vim chamar os justos, eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas não para você dizer que você é santo e não estar vivendo em santidade. Você abordou muitos pontos, né? Aí, importantes, né? Não dá para colocar tudo num lugar só. Mas eu vou pegar algumas coisas que você falou. Esse lugar de gente, né? Vou pegar só um pedacinho da sua frase. Lugar de gente. É gente. O que é gente? Gente pecaminosa, gente que está em transição de mudança. Pessoas que estão na busca mesmo da intimidade com Deus. E cada pessoa tem um nível de intimidade com Deus e uma caminhada. Então, essas pessoas que se afastaram da igreja por conta dessas pessoas que usam máscara, elas fizeram um desserviço. Além de não conseguir realmente viver o que Cristo falou, elas prejudicam as outras pessoas no sentido de eu nunca vou conseguir ser exatamente como essa pessoa é. Então, se você, digamos, usa uma máscara, eu olho para você, eu olhando o meu bastidor difícil, pecaminoso, lutando, a intimidade e tudo mais, que é essa caminhada difícil, eu olhando para você, eu posso me desanimar, falar, meu Deus, eu nunca vou conseguir acessar a Deus dessa forma, eu nunca vou estar 100% bem como ela, né? Então você vai montando, na verdade, como se fosse um Deus. Sim. Né? Pessoas semideus. E isso agride a imagem das pessoas, né? Isso agride a estima das pessoas. É muito grave, eu diria isso que é muito grave, é um desserviço, assim, muito cruel. Sim. Porque as pessoas estão começando agora com Jesus, elas ficam sem referência, né? Assim, do que é a verdade, né? E a gente acaba criando pessoas para manter essa máscara, que é um segundo ponto. Tem todo esse adoecimento, mas esse segundo ponto de que, de alguma forma, a igreja, ou o lugar onde nós estamos, nos incentiva a não ser vulnerável, a não mostrar esse outro lado. É como você fala assim, Cidinha, como é que você tá? Você tá bem, né? Você tá bem. Você é de Deus, né? Não, você lógico que você é de Deus. Ou se você está passando por um problema, é porque você está em pecado. Exatamente. A Bíblia não defende isso, gente. Exatamente. Tem pessoas que vai estar passando por problema por causa de pecados, e tem pessoas que não. Que vai estar ali sendo provado, sendo testado por Deus, passando por dificuldades na vida, né? Tem isso também. Então, é um desserviço, na verdade, né? E aí tem um terceiro ponto, que até eu te falei ontem, né? Ou sei lá, que horas que a gente ficou uma madrugada, que é aquela pessoa que é tóxica. Ela sabe, às vezes, que ela é tóxica, que ela é pecaminosa, que ela não tem... O que é uma pessoa tóxica, Mel? A pessoa tóxica é aquela pessoa que ela é doente, na verdade, nas suas emoções. E ela tem os pensamentos e ações muito distorcidas. Ela busca o seu próprio, como eu posso dizer? Interesse? Próprio interesse, seu próprio saciar. Em primeiro lugar, sempre a vontade dela é em primeiro lugar. Então, sempre essas relações, ela tem o objetivo de buscar algo em troca. Não é aquela coisa, lógico, os relacionamentos é uma troca, né? Mas não, ela não quer que haja essa troca, ela quer que simplesmente ela sugue tudo para que essa pessoa seja o centro da atenção, o centro da adoração. Na verdade, é totalmente desacordo com a palavra de Deus. Com certeza.
Então, é adoecedor, porque a pessoa realmente busca tudo isso, os relacionamentos, para que seja feita a vontade dela. É quase uma oração, né? A oração dela que seja: venha a mim o teu reino, venha a mim as pessoas, venha a mim as coisas, para que tudo seja feito conforme a minha vontade. O lema do tóxico é isso. Uau! É muito forte. Tenso. A gente também tem uma questão, assim, de máscaras que me incomoda, assim, me preocupa muito, né? É a questão da família, o jovem, o adolescente, né? O pré-adolescente, que é uma pessoa em casa, a mamãe e papai acha que tá tudo bem, que seu filho vai pra escola, estuda, vai fazer trabalho, vai fazer isso, e de repente acontece um monte de coisa. As pessoas às vezes vêm falar: olha, seu filho tá se comportando assim, tá acontecendo isso, a escola chama, tal. Não, meu filho não. Meu filho não age assim, né? Aí, ou acontece algo mais grave e fala assim: não, mas essa pessoa nunca fez, é como se fosse a primeira vez. E às vezes vai descobrir, o buraco é muito mais fundo do que eu estava vendo ali. O que você pode me dizer sobre isso, Mel? Essa questão dessa aparência que esse jovem vive dentro de casa, é uma pessoa dentro de casa, é uma outra pessoa na rua. A verdade é que o pai ou a mãe, né, quem está cuidando desse jovem, acha que ele é um alecrim dourado. Tem a música Alecrim Dourado para ser semeado. Então, essa ideia romantizada de que não há erros, né, para serem não só transformados, mas serem sinalizados. Porque quando você sinaliza o erro, você sinaliza o que está em desordem, há crescimento, há transformação, há Jesus ali, entrando nos buraquinhos mais difíceis para ser curado. E esse processo todo de não compreender e não mostrar essa vulnerabilidade desse jovem faz com que ele continue no erro, né? E aí cria-se jovens extremamente rebeldes, porque a rebeldia vem do orgulho. Né? Esse é o parâmetro da ciência, da psicologia. Eu não sei na questão da bíblica, né, se está coerente ou não. Você vai me ajustando aí. Mas é por conta dessa desobediência que vem do orgulho, que você acha, que você acredita que você é muito bom. Então, quando não tem essa vulnerabilidade, é porque então, eu sou bom, então eu posso ser desobediente, não preciso seguir as regras, não preciso de ninguém que me ajude, porque eu tenho poder, eu tenho o equilíbrio, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E você elimina qualquer possibilidade de ajuda, tanto de discipulado como terapêutico e tudo mais. Ficando famílias extremamente doentes, né? Sim. E uma coisa também que eu vejo, Mel, por exemplo, às vezes a dificuldade de você se abrir, não foi construído um relacionamento familiar, não foi construído, né, essa liberdade de você poder conversar, de você poder contar ali com a pessoa. Então, assim, você acaba tendo medo da repreensão, medo da desaprovação, né? E eu acho que isso também influencia um pouco, né? Digamos assim, né? Como mãe, eu tenho essa preocupação, sabe? Tipo, de construir uma amizade ao qual meu filho tenha liberdade de conversar e falar e ser sincero, né? Não só ter medo da repreensão, tudo, mas a gente ter essa consciência de construir, né? Esse relacionamento saudável. Exatamente. E na verdade, assim, existem muitas máscaras que são, como eu falei ontem, construídas pela sociedade, impulsionadas pela sociedade, máscaras que a própria dinâmica familiar ela cria. E a terceira coisa é que você percebe coisas que você precisa mudar ou demonstrar que você mesmo esconde. Né? E você mesmo quer manter essa máscara de que você é suficiente, de que tudo tá bem e tudo mais, né? Então tem esses três olhares aí que eu entendo que aí falta mesmo de Jesus entrar nas linhas, né? Que a gente acaba não permitindo que Jesus entre para realmente curar. Uma coisa que você falou da questão do orgulho e tal, né? A Bíblia vai dizer que a soberba, ela precede a queda. Né? Eu acho que se encaixa bem, porque quando você vive de máscara, de aparências, uma hora a coisa vai ficar feia.
Exatamente. Não adianta correr, não adianta, assim, você pode prolongar, mas a máscara, ela sempre vai cair, gente, sempre. Mel, relacionamento. Eu tava olhando aqui, eu acho que tem um livro, eu não falo sobre máscaras. Tem sim, tem que você já indicou pro grupo. Ótimo. Relacionamento, aquelas pessoas que no começo do relacionamento diz que ama, é super romântica, faz de tudo pra ter a pessoa. Depois que ela tem ali, ela corta, acabou. Vou dar um exemplo que eu lembro. Quando eu era adolescente, eu tinha muita amizade com rapazes, né? E eu lembro que eles falavam muito assim, que dizia que amava pra ter o que queria. E depois que eles tinham, né, tipo, já ganhou, né? O que você pode dizer sobre isso? Esse termo, ele é, na verdade, um diagnóstico que nós usamos muito, que é a síndrome de Dom Juan. Uau! Ele não tá no CID como doença, mas ele é, comportamentalmente falando, é um comportamento que adoecedor, que a pessoa vai com o objetivo de conquista, manipulação, para ter aquilo que a pessoa deseja. Uau. E aí, quando é conquistado, perde completamente o interesse, porque o objetivo foi finalizado com sucesso. Então, finalizei, concluí, minha missão está cumprida. E a pessoa faz totalmente intencional, né? Vou agir dessa forma porque agrada, porque sabe, né? Tipo, que a pessoa tá esperando. E a síndrome de Dom Juan não é só com o homem. Sim. Não é só no momento de conquista amorosa, é nas relações. Então a gente vê, por exemplo, eu já passei dentro da igreja pessoas, né? A gente deve ver muitas questões assim, de você percebe que algumas pessoas vão lá, seduzem, maqueiam todo um cenário, depois, de repente, depois que usou tudo que precisava usar, a pessoa simplesmente te ignora e você fala, o que aconteceu? E aí seu coração fica assim, nossa, será que foi impressão minha? Aí você deixa o outro louco. Porque o outro que ficou, fica pensando assim, o problema sou eu. Que não fui capaz de fazer com que essa pessoa ficasse, que essa pessoa me amasse, que essa minha pessoa me valorizasse. E é uma síndrome terrível. Nossa, sério, hein? Desastre nas relações. Muito sério. Uma coisa que me incomoda, assim, é também na questão das amizades. Mas a máscara, não só no sentido de se fazer de boazinha, né? Que tem muita gente também que se faz de boazinha, né? E, tipo, pra aproveitar, pra passar por cima de você. Isso a gente vê muito também nas empresas, né? Vai, se aproxima, quer aprender o que você sabe, depois, né? Te dá um pé. Mas, por exemplo, a competitividade. Eu tenho que mostrar que aquilo que eu tenho é igual ou melhor do que você. Mas assim, o que é mais estranho é que não existe uma premiação. Não tem no final, tipo, de tudo, é só a satisfação do ego. Não tem, sabe? Eu fico assim, mas tipo, que nem assim, às vezes a gente vai conversar sobre filhos, né? Eu adoro conversar, a pessoa fala, olha, meu filho fez isso. Eu falo, meu filho fez aquilo, tal, porque a gente tá empolgado com as descobertas, com as coisas novas deles. Mas, tipo, eu fico com medo dessa coisa, sabe? Tipo, eu não quero competir com ninguém porque não existe um concurso. Né? Não há um concurso aqui, não há um concurso nas nossas amizades. Quem tem mais, quem dá mais. Sim. Né? Aí a pessoa, ela vai como posso dizer, tipo, gastar aquela frase bem conhecida, né? Você vai gastar o dinheiro que não tem pra agradar a quem você nem conhece. Tem uma frase bonitinha, assim, não é bem desse jeito, mas diz a mesma coisa. Mas ela quer dizer exatamente isso. Você gasta o que você não tem pra agradar quem você não conhece. Tipo, eu vou fazer uma viagem, eu vou gastar aquele dinheiro que eu não tenho pra mostrar foto do melhor hotel, pra mostrar o melhor passeio, pra dizer que eu tô no mesmo patamar ou melhor que as pessoas. Você fala, oi?
E aí você ganhou o quê no final? Tipo, é só pra satisfazer, você gastou tudo isso só pra satisfazer o ego de ser melhor, e não porque você queria conhecer aquele lugar, porque você sabe. E aí, sim, na verdade, assim, tudo que eu tô falando aqui, as pessoas não podem pegar exatamente o pé da letra e começar a avaliar todo mundo com esse olhar, tá? Eu acho que é muito perigoso. Ah, a Mel falou isso, então todo mundo é assim. Não, a gente tá discutindo, debatendo aqui o que denota o comportamento, tá? Então, por exemplo, o que você está me falando, na verdade, ela acaba indo para um caminho de eu preciso pisar em alguém para que eu seja exaltado nessa relação. Mas, no fundo, isso tem a ver lá no passado, lá com a história dela. Em algum momento, é possível que essa pessoa tenha passado por algum trauma, alguma situação que ela foi muito pisada. E aí, nessas relações, ela precisa sempre o tempo todo provar que ela não tá por baixo. Entendi. Então, você vê esse... Nossa, mas por que a pessoa tá nesse gás todo de querer provar, de querer... É isso, em algum momento ali ela pode ter passado por isso. E dói, é doloroso. A pessoa tá no motorzinho dela que funciona pra impulsionar o comportamento, tá sujo. O motorzinho tá sujo. Uma outra coisa também, a gente hoje vive uma era da tecnologia de... Uau, fugiu a palavra da minha cabeça agora. Não é... Da imagem. Da imagem, isso, que você faz uma imagem, parece uma coisa, mas na verdade é outra, do Photoshop, que você posta uma foto e você tira todas as imperfeições. Eu queria só alertar por um risco, né? Até onde isso é uma brincadeira e até onde isso é uma mentira que você está vendendo para as pessoas. De que você, às vezes, você tá tirando uma foto como se você estivesse num lugar maravilhoso, você tá sentado na sua casa com um efeito ali, X, Y, que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, eu gosto muito de brincar no Snapchat. Tipo, que tem uns fundos e tal, mas, tipo, pura brincadeira. E ainda escrevo embaixo. Eu falei, bem, só pra ter certeza que ninguém tá achando que eu tô de tal forma, né? Não precisa, gente, vocês escreverem isso, tá? Uma brincadeira quando é algo de forma saudável. Mas só toma cuidado com a intenção do teu coração, do que você tá vendendo da sua imagem. Como se a intenção do seu coração, não, que as pessoas vejam uma mentira, né? Exaltem uma mentira. Tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Eu acho que essa reflexão é muito válida pra gente... Como se fosse uma lupa, né? Sim. O que estamos vendo, o que estamos, né? A lupinha aqui. Olhar para o nosso comportamento e dizer assim, esse comportamento, ele tá à luz de Deus ou não? Sim. Calma aí que eu quero pegar uns textinhos aqui. O que vocês estão achando? Ó, entrou um monte de gente aqui no Instagram, quieto. Conversa com o pessoal, meu. Pergunta o que o pessoal... Conversa, né? Como se eles não estivessem me ouvindo. Mas bora saber deles. O que eles acham do assunto. Se tem alguma opinião. Sim. Eu separei aqui uns versículos pra falar sobre isso e acabou... Não sei o que eu fiz aqui. Eu tirei. Eu vou pegar aqui de novo. Sim. Então, o que vocês estão achando dessa questão? Se vocês conseguem visualizar isso dentro da igreja, nos relacionamentos, né, até dentro da sua casa, dinâmica familiar. Eu acho que assim, a ideia desse encontro aqui, né, Si, como a gente começou, é trazer de forma muito prática princípios cristãos, né, princípio de Deus, dentro desses relacionamentos, dentro da nossa dinâmica no mundo. Como a gente vai se adaptar com essa dinâmica louca da vida e organizar tudo isso com princípios. Então, essa é a ideia dos encontros aqui. Sim, e trazer luz. Não é acusativo, né? É esclarecimento. Exatamente, pra gente poder identificar, porque às vezes, por exemplo, você tá assim, eu não tô entendendo, a pessoa tá agindo de uma forma na igreja, tá agindo de uma forma fora, tá agindo de uma forma na igreja, tá agindo de uma forma fora, né? E assim, quer dizer que ninguém que tá na igreja tem uma vida de entrega, com certeza, né? Não, tem sim, só que infelizmente tem algumas pessoas que às vezes quer mostrar, essa pessoa na verdade precisa de ajuda, e você não precisa se afastar de Deus, porque não é Deus quem tá te decepcionando, não é Deus quem tá te enganando, né? Você precisa ter seu foco em Cristo.
É ele nunca vai te abandonar, ele nunca vai te decepcionar. E se algum dia você falar, cara, eu me decepcionei com Deus com isso, você pode ter certeza que as suas expectativas, elas foram colocadas em algo que não era de Deus para sua vida. Perfeito. Ó, vou falar alguns versículos aqui que falam sobre aparência. Tá. 1 Samuel 16:7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui Deus era no momento que Deus ia ungir Davi como rei. E aí vem todos os irmãos de Davi no início, né, que são homens fortes, eles eram, né, soldados, né? E aí Samuel via, opa, é esse. Aí Deus falava que não era nenhum. E aí Deus dá essa resposta, né? O homem vê a aparência, mas eu olho o que tá dentro do coração. Então, assim, se por acaso você se identifica, você fala, cara, eu acho que eu tô pisando na bola, eu tô tentando mostrar para as pessoas da igreja uma coisa, mas na verdade não é verdade dentro do meu coração. Deus, ele tá olhando aí, ó, e é aí que ele quer tratar. Aqui, ó, quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto para que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa. Ao jejuar, arruma o cabelo, lava o rosto, para não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. E seu pai, que vê em secreto, o recompensará. O costume judaico de jejuar, os judeus eles jejuavam no momento de tragédia, de desgraça, de tristeza, de angústia. Então eles se entristeciam, eles não arrumavam o cabelo, eles vestiam panos de saco, fora quando eles rasgavam as roupas e andavam quase nus, jogavam cinza na cabeça. Então assim, para mostrar toda a tristeza da alma ali. Só que aí esse costume acabou o quê? Virando não uma coisa para agradar a Deus, né? Não uma coisa para se humilhar diante de Deus, mas para que as pessoas vissem que eu jejuo. Eu sou a pessoa que faço o jejum. Então o Senhor fala, ó, faz em secreto. Deixa que teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa. Né? Você não precisa fazer as coisas para mostrar, para que os outros vejam. É para que Deus veja. E é um princípio tão importante, vai de encontro com esse tema que a gente está hoje, né? Sim. Que Deus, ele não quer que a gente use essa máscara, a gente não precisa usar essa máscara, a gente pode ser transparente e permitir que essa intimidade também tenha limites, né? Na verdade, esse limite Deus está colocando, ó, o que é a conversa ali, eu e você, fica entre eu e você. E as relações sendo restauradas aí pra fora. Sim. E aí Jesus também vai comparar, como o nosso tempo tá já curtinho, acabando, Jesus ele vai comparar a pessoa que vive de aparência como um sepulcro. Que por fora é belo, é formoso, né? Tem aquelas esculturas, tem todos os desenhos, tem as flores, mas por dentro é podre, por dentro tá morto. Então, vamos refletir como está a nossa vida, se a máscara em nós. Uma pergunta, Mel, se você quiser eu respondo primeiro, mas você já se viu numa situação que você usou máscara? Sim. Várias vezes, e assim, usar máscara, na verdade, tem um termo que até o Renato que entrou agora, lá como é que é? Da Irlanda. Você fala Dubai. Dublin. É Dublin, eu acho que é Dublin a pronúncia correta, eu nunca lembro. Por isso que eu falo a Irlanda e tá tudo certo. Obrigada. E que na verdade a personalidade é uma persona de máscara. Olha! Entendeu? Então, no normal, nós usamos máscaras. Aí, a luz da palavra de Deus é que a gente vai arrancando essas máscaras nas nossas relações. Mas até isso acontecer, a gente vai se despedindo dessas máscaras. Então, sim, já vi vários momentos e situações que eu já não queria usar. E eu falo assim, ai meu Deus, como é que eu faço pra não usar?
tô tão acostumada com isso. Aí você coloca de volta. Mas o Espírito Santo, ele vai dando um incômodo para você se despedir das máscaras. E despedir mesmo. Falar assim, eu não preciso mais disso. Né? E essa relação de amadurecimento é um processo doloroso, de cura. Na verdade, é um processo de cura. De falar, olha, eu não preciso mais disso, tá bom? E falar, ok, agora as pessoas vão me ver como eu tô, tá? Você sabe, eu não sei se você vai lembrar, mas eu tive uma situação que você me ajudou até. Eu tinha uma amizade que foi uma pessoa que me ajudou muito, muito importante pra mim, muito especial, né, na minha adolescência. E a nossa vida tomou rumos diferentes, mas o amor não. O amor se manteve. Só que essa pessoa acabou tendo escolhas no decorrer do caminho que me magoaram. Só que eu nunca disse nada. Tava ali, ó, sempre sorrindo quando via. Não porque eu não sou. Gente, o sorriso não era falsidade. Eu me alegrava em estar com a pessoa. Mas aquilo tava doendo, assim, ó, dentro de mim, me matando. Aí eu lembro que uma vez eu conversei com a Mel e eu acho que eu comecei a chorar no meio do shopping. Eu acho, né, que eu chorei, né? Eu acho. E a Mel falou assim, olha, se essa pessoa de fato é sua amiga, ela merece saber a verdade. Aí acabou comigo, né? Aí eu falei, eu não consigo. Porque assim, por que eu não conseguia dizer a verdade? Porque eu achava que eu não tinha o direito de cobrar. Que eu achava que eu ia incomodar a pessoa e eu não poderia ser sincera e de falar a verdade. Porque assim, eu não estava cobrando que a pessoa me desse algo. Mas eu também não estava falando que a maneira que ela estava agindo estava me magoando. Né? Porque a gente nunca teve uma conversa de eu ouvir o lado da pessoa, né? De repente era uma coisa que não era tanto quanto tava, sei lá, enfim. Aí, o que eu fiz? Eu escrevi um rascunho, né? Eu falei, bem, se eu fosse falar com essa pessoa, o que eu faria? O que eu falaria? Falaria isso. Aí copiei, colei e mandei. Tchau. E, gente, foi libertador. E foi muito legal, porque assim, que a pessoa falou pra mim, a resposta dela que me marcou muito foi assim: Cidinha, eu não acho que você esteja me cobrando, mas você está demonstrando que me ama. Então isso marcou muito, assim, sabe? Eu não me sinto cobrada, eu me sinto amada por você falar, você dizer exatamente como você se sente, né, diante disso. E aí contou, falou várias coisas, a gente conversou bastante e tal. E isso foi muito libertador, muito, assim, sabe? Aquele sentimento, aquele peso, aquela dor, aquela tristeza, ó, foi embora. E esse foi o meu momento, assim, que eu acho que foi, cara, tipo assim, eu usei uma máscara aí durante um tempo, não foi com uma má intenção, mas acabou gerando o quê? Ferida no meu coração. A pessoa tava ali achando que tava tudo bem, não estava, né? Então, assim, às vezes a sua máscara, ela não vai ter uma má intenção, né? Mas Deus sabe que tá aí, ó, dentro do coração. Não que tá aqui, ó. E aí, pra fechar, né, assim, quais máscaras ainda temos e queremos continuar com elas? Quais máscaras temos, mas nós não queremos? E quais máscaras temos e não sabemos? Calma aí que eu preciso anotar, ó. Tem minha planilha, tem meus papeizinhos aqui, ó, das máscaras. Vamos anotar. Tá, nossa, importante, né? Então, bora lá. Vamos orar, então? Ou você quer falar das máscaras? Desculpa, eu não entendi. Essa é pra ficar pra reflexão? Não, é só pra refletir. Ah, tá. Você ora, Mel? Ora sim. Vamos lá. Pai, muito obrigada por esse encontro. Que o Senhor nos ajude a ver qual máscara a gente não conseguiu se despedir. Sim, Pai. Qual máscara ainda está aqui e nós não vemos? Sim, Deus. Qual máscara está aqui ainda, Deus, e que nós precisamos abandonar? Mostra pra gente agora. Dê a luz nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, na nossa motivação. Nos ajude
a despedir do que não faz bem para nós. Amém, Pai. Nos ajude a encarar os buracos, as imperfeições, os pecados mais ocultos. Nos ajude, Pai, a despedir, a pedir perdão, a seguir em frente. E eu oro, Paizinho querido, as pessoas que estão assistindo agora, para que o Senhor desperte o coração, para que eles despertam, mesmo que seja doloroso, dessas marcas. Dê força, dê sabedoria, dê pessoas ao redor que possam ajudar em nome de Jesus. Sim, Deus. Amém, amém. Muito bom. Tchau, pessoal.